Olá, bem-vindo à nossa aula de resistência dos materiais. Hoje nós vamos iniciar um novo tema, ainda dentro da análise elastoplástica dos materiais, só que agora a gente vai ver como é que a gente trabalha com a flexão, né? Então, a programação da aula de hoje é uma revisão sobre flexão, e aí a gente vai começar a ver como é que a flexão ela vai funcionar diferentemente da tensão axial. Aula passada a gente viu tensão axial, ela trabalha, né, na plastificação do aço de forma uniforme, né, porque a distribuição da tensão de uma força axial ela é uniforme na seção inteira. Já na flexão não, né, tem uma diferença que é derivada das características do momento fletor que age na seção, certo? Então a gente vai ver hoje a questão da uma revisão, tá? Então vai ser até uma aula mais rápida, e depois na próxima aula a gente vai começar a ver como é que a flexão realmente trabalha de forma plástica na seção, ok? Então a finalidade desse tópico, então, né, dessa parte de flexão, é desenvolver um método mais geral para distribuição de tensões nos elementos de flexão pura, que pode ser aplicado quando a lei de Hooke não é permitida, certo? Então a gente vai tentar ir um pouco mais além do que a lei de Hooke, que vocês se lembram, ela trabalha apenas na fase elástica do comportamento do material, né? Então a gente vai um pouco além. A flexão pura, como a gente já sabe, né, são as tensões e deformações de um membro prismático sujeito a um conjugado de forças ou momento iguais e em sentidos opostos. Cada membro então dito estar sob flexão pura, porque não existe outro tipo de carregamento, seja axial ou cisalhamento, o que for, é só flexão pura. A expressão fundamental da flexão é essa, né? Então a tensão será o momento que está sendo aplicado na seção dividido pelo momento de inércia. Então eu sei qual que é a tensão máxima, né? Máxima que está agindo na seção, ou quando eu coloco lá o y num valor intermediário entre o valor máximo, que seria o C, né, ele me dá uma tensão num determinado ponto. Só que essa fórmula considera a lei de Hooke, certo? Então a gente tem que ir um pouquinho mais além para passar dessa consideração da lei de Hooke, né? Se a tensão de escoamento é ultrapassada em alguma parte do elemento, ou se o material envolvido é frágil com relação à tensão de deformação específica não linear, a expressão já não é mais válida, certo? O próximo potência 1, né? E a gente voltando lá, a gente lembra que quando existe momento fletor agindo num elemento estrutural, ele se curva, né? Ele se curva, e nós temos todos esses conceitos, certo? O raio de curvatura, o ângulo de curvatura do elemento, né? A distância entre a própria posição da linha neutra e a sua distância entre as partes mais extremas, que é o C minúsculo, ou uma posição qualquer, que é Y, né? Então a gente tem que lembrar desses conceitos aqui, né? E voltar naquelas considerações, né? Que o comprimento do elemento é o que? É o raio vezes o ângulo de curvatura, né? E aí vamos, considerando que o arco JK utilizando a distância Y acima da superfície, tem-se essa modificação. Então o delta, né, que é a deformação específica, vai ser o L' menos o L,
e substituindo tudo eu vou ter esta fórmula aqui, que é o que ela vai, essa com a curvatura, que é o que vai desenvolver para a gente a equação, aquelas equações específicas que a gente usava, né, de integrais. Então a deformação específica, que é a deformação dividida pelo comprimento total, né, a deformação propriamente dita dividida pelo comprimento da peça, né, num determinado ponto da seção. Então a gente sabe que na flexão alguns pontos são mais comprimidos, então eles têm uma deformação maior do que outros pontos, né? Então eu vou ter que ter, né, uma forma de considerar, né, esse daqui é a deformação máxima. Então em vez do y em cima será o c, né? A gente vai ter que ter uma consideração para que eu jogue essa equação numa integral e eu consiga definir ponto a ponto quanto que é a deformação do elemento, de cada ponto do elemento, da seção, desculpe, em cada ponto da seção, né? Então é aqui, eu tenho uma tensão determinada num ponto, no outro ponto eu vou ter outro tipo de tensão, certo? Aqui já está mostrando que esse binário vai se transformar no momento, né? E o que acontece em cada um desses pontos? Ele vai variar a tensão porque ele tem uma distância da linha neutra diferente um do outro, né? Então vamos continuar. Recorda-se lá da estática que o momento fletor consiste de um binário, a gente já falou isso. A soma das componentes é sempre igual a zero. Então se eu tenho uma seção com um formato, se a seção ela for simétrica em relação ao eixo Z, é muito fácil de obter essas componentes, porque as componentes realmente são iguais e é exatamente obtida com metade da seção. Mas quando a seção tem um formato diferente, aí eu tenho que ficar realmente procurando a posição da linha neutra para que a soma das componentes, a tração e a compressão sejam iguais, né? Então por isso que a linha neutra não dá exatamente no meio quando a seção tem um formato que não leva em consideração um eixo de simetria, né? Que não tenha eixo de simetria. O momento fletor é o mesmo em relação a qualquer eixo perpendicular a seu plano, né? E é zero em relação a qualquer eixo contido nesse plano. Então, somando-se as componentes, os momentos gerados pelas forças elementares, temos, né, a integral, que é o que a gente está procurando. Então, a tensão naquela seção X, né, é a integral de área. É a tensão na direção X é a integral de área multiplicado pela tensão na direção X em cada ponto, né, ou na área inteira, certo? O momento a gente obtém nessa fórmula. Na verdade a gente tem que avaliar em torno do eixo Z, né? Então tem que aplicar uma transformação nesse Z aqui para eu ficar realmente com a integral do jeito que a gente precisa, que é o que? É YdA e vezes o delta x, o sigma x, né? Era para o sigma x ficar aqui fora, mas como ele varia, se a nossa seção fosse, vamos dizer, se fosse uma força axial, a tensão seria uniforme, então ela passaria para fora. Mas como é um momento, essa tensão tem que ficar aqui dentro, porque em cada ponto ela é diferente, né? No caso particular de um elemento que possui planos de simetria vertical horizontal, então como eu falei, né, se ele fosse retangular, quadrado, composto de um material em que tem relações de tensão e deformação, tensão de tração
uma relação tensão-deformação de tração e compressões iguais, né, a linha neutra vai acabar coincidindo com a linha de simetria horizontal da seção, certo? Então eu também preciso que a relação tensão e deformação de tração e de compressão sejam iguais também, né, coisa que o concreto, né, como a gente já sabe, não é. Então não basta às vezes a seção ser retangular, eu tenho que dar um jeito de avaliar essas tensões e deformações. As propriedades do material requerem que as tensões sejam simétricas em relação à linha neutra, e está claro que essa condição será satisfeita se aquele eixo coincidir com o eixo de simetria horizontal. Contudo, no caso particular de um elemento que possui planos de simetria vertical horizontal, né, e essa distância do eixo, né, C, então é do eixo de simetria. Então a distância, a seção, a maior distância da seção do eixo de simetria, esse valor de C, a distância y é medida a partir do eixo Z de simetria, né? Então nós já vimos isso daqui também. A curva de tensão e deformação, ela tem que ser simétrica em relação às coordenadas. Então a princípio a gente está pensando num material isotrópico, né? Por exemplo, o aço é um material, os metais em geral, eles trabalham dessa forma, né? O aço doce, né? Porque o aço, como é o ferro fundido, que é um tipo de aço também, mas o ferro fundido ele já não tem esse gráfico muito bem definido assim, não, né? Ele se comporta diferente na compressão da tração, tá? Mas vamos pensar então aqui para a gente poder facilitar as nossas contas depois, né? Então, correlacionando esses gráficos, né, eu vou ter uma tensão em X baseado numa relação com a... eu vou ter uma deformação num ponto X, deformação em X num determinado ponto, sendo uma relação linear com a deformação máxima, certo? E essa relação é uma relação linear, é uma triangulação entre a posição desse ponto e o valor máximo da posição, que é onde eu tenho a deformação máxima. Se eu tivesse uma distribuição não linear, né, das tensões, ele me daria na verdade um gráfico dessa forma, ele seria meio curvado, que é o que acontece mais ou menos nos materiais frágeis, né, como o concreto, pedra, rocha, ele é meio não linear. Mas a gente não vai, como está considerando o aço, a gente vai buscar uma equação em que linearize esse gráfico, né, que é essa daqui, né? Então, continuando, né, como a tensão na direção X é função de Y, né, como a gente viu na outra figura, sendo ela ímpar, né, podemos escrever a equação 12 anterior desta forma aqui, né, onde a tensão X é a função analítica conhecida, né, porque ela é linear, então ela é conhecida e é baseada na deformação em X. Eu pego essa equação 8 e jogo ela na equação 13, nessa integral, né, e obtenho o que eu preciso. Mas no entanto, o momento do fletor M pode ser obtido por meio de integração numérica. Esse cálculo torna-se mais significativo se notarmos que a integral representa o momento de primeira ordem. A gente vai ignorar os momentos de segunda ordem. Vocês depois, eu acho que a gente não vai ver isso resistência 2. Isso daí vai ser visto mais lá para frente em outros cursos, como lá o de concreto e de aço, né? Mas fica aí destacado que são os momentos de primeira ordem em relação ao eixo horizontal da figura 5, que está localizado acima do eixo
e é limitada pela curva de distribuição de tensões e pelo eixo vertical. Um valor importante do momento fletor é que existe um momento limite que provoca a falha do elemento, tá? Na literatura tá como ml, né? No nosso referencial, mas eu já vi também como ME, porque é o momento elástico, é o momento máximo em que a seção se comporta de forma elástica, né? Esse valor pode ser determinado exatamente pelo tensão elástica do material, né, colocada como sendo o máximo, e executando os cálculos indicados na fórmula anterior. No entanto, considera-se mais conveniente na prática determinar o ml de forma experimental, né, usando normalmente copos de prova com um determinado material. Então, na verdade, como eu disse, a distribuição de tensões, que na realidade é uma pequena curva para materiais frágeis, até que não é uma pequena curva, é uma curva bem acentuada. Nos metais que a gente invariavelmente vai considerar essa distribuição como linear, ela tem uma curva, mas uma curva muito despistada, né? E que não vai trazer nenhum problema se a gente considerar ela reta. Então a gente quase sempre vai considerar essa distribuição linear fictícia sem muitos problemas, né? E é aí que a gente vai jogar na tensão para achar a tensão máxima, né? E aí que a gente vai começar a pensar. Então agora eu já vou pegar a equação, né? A equação que a gente viu lá no começo de Hooke, né? Já meio que adaptada aqui para esse pensamento que a gente vai utilizar. É o seguinte, né? Se eu tenho tensões, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para explicar melhor aqui para vocês. Então, se a gente viu naquele gráfico, né, que eu tenho a seção e eu tenho a distribuição de tensões aqui, né, aonde determinadas regiões eu tenho tensões que chegam até o limite de escoamento do material, e enquanto eu tenho tensões em que estão bem longe de estar na resistência limite do material, e eu tenho regiões em que elas estão muito próximas de zero. Então quer dizer que no momento fletor, então resumindo essa aula, é entender esse desenho que eu fiz aqui, que como eu tenho um momento atuando na minha seção, eu vou ter algumas tensões de compressão, algumas de tração e algumas chegando próximo do limite do material e outras quase chegando a zero. Então quer dizer, se eu tenho tensões diferenciadas dentro da minha seção, é óbvio que eu possa em algum momento do esforço, né? Então vamos dizer, eu estou usando um momento que é maior que aquele momento que a gente aprendeu na estática 1, que é o momento elástico. Então pode ser que quando esse momento seja maior que o momento elástico, eu tenha trechos que eu tenho deformações plásticas, enquanto eu tenho trechos com deformações elásticas ainda na mesma seção, certo? Então essa aula aqui é para fazer a introdução desta questão e a gente entender que enquanto eu tenho trechos, isso na flexão, e é por isso que a gente dá essa aula separada,
Enquanto a gente na flexão pode ter trechos aonde eu começo a plastificar a minha peça, eu vou ter também trechos onde não existe. Então o objetivo, né, desse estudo todo é definir esse RB aqui, que é o módulo de ruptura, né, o módulo de ruptura da seção, que vai levar em consideração também a plastificação de parte da seção, né, e que vai acabar sendo superior àquela resistência que a gente calculava lá na estática, lá na resistência de materiais 1, que levava em consideração apenas o comportamento elástico do material, tá? Então a aula fica por aqui, né? Vocês deem uma estudada nesta aula. Eu vou deixar o PDF dessa aula para vocês darem uma avaliada aí nessas fórmulas. A gente vai continuar isso daqui na próxima aula, esse assunto, mas é bom dar uma reestudada nesse material aqui para vocês relembrarem direitinho e não se perder no resto do curso.